Hoje eu quero trazer aqui para vocês um assunto para que a gente possa refletir juntos. Mas isso é uma opinião minha, baseado nas minhas experiências como mãe. Então, caso você tenha alguma coisa, alguma argumentação a favor ou contra, eu quero que você deixe aqui nos comentários, que daí eu vou responder e a gente vai refletir sobre isso juntos. Hoje eu quero falar sobre o termo filho e vou colocar aqui 4 frases, 4 expressões que a gente escuta muito quando a gente faz uma adoção. Para quem tá vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal e para quem tá voltando, muito obrigada. Meu nome é Nayara Demarco e esse é o canal Quem é a Mãe? Tá passando um carro de som. Nem é Páscoa. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero que você pense em uma família construída com filhos. Mas é bem importante lembrar que as famílias podem ser construídas das mais diversas formas. E eu falo isso no primeiro vídeo do meu canal e eu vou deixar ele recomendado aqui pra você. E aí, pensou? Então, quando a gente pensa, o nosso imaginário nos traz uma família construída com filhos biológicos. Então, quando a gente precisa falar sobre qualquer outro tipo de filiação, a gente precisa marcar. E a minha proposta é que a gente faça uma análise do porquê que a gente precisa fazer essa marcação. E aí vem as frases. A primeira frase é a seguinte: Nayara tem um filho adotivo. Mas vamos pensar aqui comigo o porquê do problema dessa frase. Quando a gente fala filho adotivo, a gente está marcando um tipo de filho, tirando ele do que é uma ideia geral de filho. Lembra que eu pedi para vocês pensarem numa ideia de família com filhos e que o nosso imaginário faz com que a gente pense em filhos biológicos? Exatamente por isso, os filhos adotivos eles são marcados, porque eles não estão dentro de uma ideia geral de filhos, e aí eles são meio que colocados dentro de uma subcategoria. A minha proposta é que ao invés da gente falar Nayara tem filho adotivo, a gente fale Nayara tem filhos que foram adotados. Porque daí, então, eles saem dessa subcategoria que eu falei pra vocês e eles entram dentro da ideia geral de filho. Porque quando a gente fala filhos que foram adotados, a gente tá falando de uma ideia de algo que aconteceu, algo que foi, que passou. E isso só se você quiser falar sobre isso, né? Se isso tem alguma relevância do assunto que você tá falando. Porque afinal de contas, filho é filho. Agora vamos para a segunda frase, que é muito ouvida por quem fez uma adoção que tem sempre 2 ou 3 ou mais crianças. As pessoas perguntam assim pra gente: mas eles são irmãos? O que lá no fundo, o que essa pessoa tá querendo saber é se eles são da mesma genitora e do mesmo genitor. E aí a gente volta para aquela família que a gente pensou no início do vídeo. Imagina você fazendo essa pergunta para esse pai ou essa mãe que tem esses filhos. Isso não faz o menor sentido. As pessoas só fazem essa pergunta quando sabem que a família é construída através de uma adoção. E é como se isso tivesse alguma relevância, e não tem. Gente, o que a gente precisa entender é que pouco importa isso. Se eles estão dentro da mesma casa, se tem 2 ou mais crianças vivendo da mesma casa, se eles têm o mesmo pai ou a mesma mãe, são irmãos. Então, quando você for se expressar dessa forma para alguém que fez uma adoção, muito cuidado, porque você pode sair da categoria de amigo e ir para a categoria fiscal de DNA. E agora a terceira frase, que também já foi muito ouvida pela gente, que é quando as pessoas falam assim: nossa, Nayara, nem dá para perceber que eles são adotados. Eles se parecem tanto com você. Essas pessoas, elas estão querendo fazer um elogio, né? Elas estão querendo mostrar pra gente, dizer pra gente que aquela criança que foi adotada, ela se encaixa dentro dessa ideia geral de filho. Afinal de contas, ela tem a sua semelhança, ela tem os seus traços. É como se eles quisessem dizer que o seu filho, ele tem uma passabilidade de ser filho biológico mesmo. Então é como se isso fosse algo positivo. Essa criança que você se adotou, nem percebe-se que ele é um filho que foi adotado. Ele parece ser seu filho biológico. Como isso é positivo, como isso é bom. E aí você tá vendo como, às vezes, inconscientemente, a gente coloca os filhos que foram adotados dentro de uma categoria abaixo, talvez, de filhos biológicos?
Uma coisa também que está dentro dessa ideia é uma questão de comportamento. Quando os meninos têm um comportamento positivo, por exemplo, quando eles são comportados, né? Eles são meninos muito comportados, né? Diga-se de passagem. Quando os meninos são educados, as pessoas dizem assim, nossa, mas como eles são educados, nem parece que foram adotados. Por trás dessa ideia, tem uma ideia de que um filho que foi adotado, ele tem um comportamento diferente de um filho biológico. Quando, na verdade, crianças são crianças, filhos são filhos. E agora vamos para a quarta e última expressão que a gente ouve, que é a seguinte. Nayara, Madre Teresa de Calcutá, parabéns pela sua linda atitude. Vamos pensar sobre isso também? Adotar não é uma caridade. Porque fazer uma adoção tá muito mais falando sobre você do que sobre a criança que vai ser adotada. A criança não pede para ser adotada. Ela tá lá para ser adotada, aguardando a adoção, porque alguma circunstância, algo aconteceu na vida dela que ela tá ali. Mas quem pede pela adoção é você. É você que vai lá no Tribunal de Justiça, preenche aquele formulário, coloca suas expectativas, que inclusive é um tema até que eu vou fazer um próximo vídeo, onde eu vou falar sobre expectativas e realidades. Mas voltando para a questão de bonita atitude, de caridade, de coisa linda que você fez pela vida de alguém, isso tá muito mais relacionado a você, porque você vai lá, preenche aquele formulário com todas as suas expectativas, com a forma com que você almeja seu filho, você que tem a ideia, você que cria a expectativa de construir uma família. Então isso tá falando muito mais sobre você do que sobre a criança. Você não precisa, então isso não é caridade e você não precisa ficar elogiando aquela pessoa que decidiu construir uma família por adoção. Bom, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu tenho certeza que esse é um assunto que vai render muitos outros vídeos. E aí a gente vai continuar refletindo e conversando sobre essas expressões que falam, que muitas vezes as pessoas não sabem, mas elas ferem muito quem decidiu construir uma família pela adoção. Até o próximo vídeo!